Hoje nós vamos meditar a partir da leitura do texto de Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. É um texto muito conhecido, irmãos, é um texto bastante conhecido, esse texto de Isaías. Mas isso não significa que Deus não possa trazer lições novas para nós. E é exatamente isso que nós queremos aprender de Deus. Isaías 6, de 1 a 8, esse é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão dessa noite, e o texto nos diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Irmãos, eu quero olhar para esse texto, talvez, eu já preguei nesse texto algumas vezes, aqui mesmo com os irmãos, mas hoje eu quero olhar de um jeito diferente para esse texto. Eu quero olhar a partir da ideia de um servo de Deus, de um homem de Deus que vai ao templo adorar. Isaías era um homem de Deus, Isaías orava, Isaías conhecia a palavra, Isaías tinha uma história com Deus. Isaías foi ao templo exatamente porque ele tinha uma história com Deus. O ambiente religioso do templo é o ambiente daqueles que estão buscando a Deus. E é dentro desse contexto, ou a partir dessa ideia de que Isaías é um homem de Deus que já buscava a Deus, que já tinha uma história com Deus, que eu quero meditar com você nessa noite. Porque algo especial aconteceu. Algo muito especial aconteceu e é descrito aqui. Ele posiciona primeiro a questão histórica, que foi, isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Isaías comparece a Jerusalém para adorar no templo, e ele tem uma experiência com Deus nova. Ele tem uma experiência viva e nova, importante, que trouxe resultados tremendos para a vida dele. E esse é o primeiro ponto que eu quero dar destaque nessa noite. A rotina das atividades ou serviços da igreja, a rotina da vinda ao culto, a rotina da própria liturgia, sempre muito parecida, em que a gente já conhece os momentos e já conhece a maioria das pessoas que estão envolvidas com aqueles momentos. Muitas vezes elas acabam por tirar de nós a ideia de que Deus vai fazer algo novo, de que Deus vai fazer algo diferente, de que Deus tem algo para as nossas vidas naquele dia, naquele momento, segundo a nossa circunstância, segundo o próprio contexto ao redor. Porque esse texto, ele lança luz exatamente sobre isso. Algo novo, um contexto novo, um momento novo para aquele povo, a partir da morte do rei Uzias. E Isaías vai e ele quer adorar, e ele quer louvar, ele quer prestar culto, ele quer estar na presença de Deus, mas algo muito especial acontece, e se isso acontecesse conosco nos dias de hoje, nós teríamos muita dificuldade de entender como algo que veio de Deus, porque ele tem visão, ele tem uma visão, e a visão dele não é fraca não, irmãos. O que ele viu
o que ele viu, se ele contasse para nós hoje que ele foi no culto da Pedras Vivas e chegasse lá, olha, eu estive lá e aconteceu isso, e descrevesse aqui, nós iríamos pedir para ele comparecer a um psiquiatra urgentemente, porque algo de errado não estava certo. A nossa razão, a nossa certeza sobre questões espirituais nos levaria a tratar o Isaías com uma ótica parecida com essa que eu descrevi. Mas o que ele viveu é absolutamente real. Invisível a esses olhos, mas absolutamente real na experiência dele com Deus. Eu quero começar algumas reflexões aqui. Primeira questão. Deus tem bênçãos especiais quando pessoas o buscam em adoração. Deus tem algo novo. Deus tem renovo. Deus tem algo que é dele e é dado num determinado momento pela sua soberania, pela sua grandeza. E quando ele escolhe esse momento, ninguém há de impedir, é impossível que alguém impeça. E era impossível ao próprio Isaías impedir o mover e o agir de Deus. Ele busca a Deus e Deus vem ao encontro dele. E o que ele vê? O que ele vê? O que Deus mostrou a ele? O que Deus revelou a ele de si mesmo? Do próprio Deus se revelando ao Isaías. Eu quero dar uma olhadinha nisso. Quando ele olha, quando ele contempla, olha a ideia de adoração, olha a ideia de culto, ele viu Deus, ele contemplou Deus. A descrição começa assim. O versículo 1 diz que ele viu o Senhor, ou ele contemplou o Senhor. E o que ele viu? Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto, a borda, enchia o templo. Esse Deus está exaltado, Ele está acima, Ele é soberano, Ele é infinitamente maior. A primeira parte da visão dele, o primeiro destaque, a primeira percepção dele, esse Deus é grande, esse Deus é exaltado, esse Deus é acima, Ele é muito acima. A descrição, o contraste é a borda do manto com encher o templo. Um detalhe pequeno, mas que toma conta e que invade. Nós temos essa perspectiva quando nós adoramos a Deus, de que nós estamos diante de um Deus grande, de que nós estamos diante de um Deus exaltado, soberano, no trono. Sejam nas nossas casas, nos nossos momentos devocionais, seja no nosso quarto, seja nos momentos em que você tem, talvez no seu trabalho, se isso é possível, ou aqui na igreja, ou em qualquer outro lugar, mas nos momentos que você busca a Deus, nós começamos a ter essa dimensão de que há um Deus acima, superior, exaltado, santo. É muito interessante, irmãos, porque ele tem uma experiência com Deus, em que ele vê o Deus exaltado, ele vê o Deus no trono, ele vê um Deus acima, ele vê um Deus grande, mas a experiência é de proximidade. A visão é de algo infinitamente maior, mas o sentimento, o que ele provoca, o que a visão provoca quando ele vê o Deus exaltado é uma relação de proximidade. Ele entende que aquele Deus grande, aquele Deus exaltado, mas ele olha esse Deus e esse Deus está próximo dele. Versículo 2. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora não é o templo apenas que está cheio da glória de Deus. Agora a visão é de que, e o que a declaração dos anjos é que não apenas o templo, um lugar ou outro, mas toda a terra está cheia da glória do Senhor.
O Senhor está sendo glorificado em vários lugares dessa terra. O Senhor está sendo exaltado entre muitas nações. O Senhor está sendo exaltado e glorificado em línguas diferentes, em idiomas diferentes, em culturas diferentes, em formatos diferentes, de jeito diferente, mas Deus tem o seu povo. E Ele está sendo adorado, Ele está sendo glorificado. A terra está cheia da glória do Senhor. Olha que visão, irmãos. Que Deus nos permita adorá-lo com uma visão semelhante a essa. Porque isso começa a acertar a nossa posição como adoradores. Isso começa a trazer de fato glórias ao Senhor. Isso começa a trazer de fato a exaltação do Senhor. Se todas as vezes que nós viéssemos aqui e orássemos e cantássemos e fizéssemos qualquer momento do culto, nós tivéssemos essa visão de que esse Deus é grande, de que esse Deus é santo, de que esse Deus é exaltado, de que a sua glória está nesse lugar e que a sua glória enche a terra, nós o adoraríamos de um jeito diferente. Mas não foi apenas isso que ele percebeu. O texto continua, e o versículo 4 diz assim: suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, na versão que eu li, estou perdido. Na versão mais conhecida, ai de mim, estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E os meus olhos, porém, viram um rei. A visão começa com Deus enchendo o templo, depois enchendo a terra, mas num dado momento ele contempla esse Deus é exaltado, ele é grande, ele é gigante, ele é enorme, e aí ele começa a perceber quem agora? A partir da luz que esse Deus traz, Deus o ilumina e ele percebe os seus pecados. Ele diz, eu vou ser fulminado, eu não posso estar perto desse Deus, os meus pecados me separam desse Deus, os meus pecados são afronta para esse Deus. Como eu posso cultuar a esse Deus? Como eu posso adorar esse Deus? Como eu posso chegar perto desse Deus? Como eu posso cantar louvores para esse Deus? Como eu posso estar num lugar com os meus pecados e me aproximar desse Deus santo? E aí ele percebe que não havia solução. Não havia solução. Ele diz, eu estou perdido, porque eu sou pecador. Os meus lábios falaram o que não devia. Os meus lábios pecaram. Eu pequei de forma verbal. Eu pequei porque eu falei o que não devia. Talvez tenha mentido. Talvez tenha usado palavras torpes. Talvez tenha enganado com palavras. Eu não sei, mas ele sabe. E isso basta. Ele entende com clareza onde estava a área de pecado da sua vida. E mais, parece cultural, porque ele diz, isso aqui não sou só eu que faço. Quem está perto de mim também erra o mesmo erro. Eu tenho lábios impuros e as pessoas que estão ao meu redor também têm. Eu estou perdido, ai de mim, porque os meus pecados me separam desse Deus Santo. Percebem que tudo isso aqui está acontecendo num contexto de adoração. E muitas vezes a gente quer reduzir ao momento do louvor da igreja. Você já se sentiu em algum momento tentando adorar a Deus, mas impuro? Com uma consciência de impureza, de inaptidão, eu não estou apto para fazer isso, eu não estou apto para me aproximar, eu não estou apto para orar, eu não estou apto para Deus. E não tem saída.
Porque o que eu vou fazer por mim mesmo? E aí Deus toma a iniciativa para deixar muito claro de que esse Deus, Ele não apenas recebe pecadores, mas Ele transforma pecadores. Ele santifica. Não são os pecados de Isaías que iam manchar Deus, mas a pureza de Deus santificaria Isaías. O anjo vem. Agora você imagina a cena. Irmãos, eu já fui operador de ponte, um período difícil da minha vida. Mas de ponte lá da usina. Paulinho está aqui, ó. Carregava aqueles cilindros lá no SDC, Paulinho. Paulinho comandava aquela área toda lá, irmãos. E haviam pontes rolantes gigantes, irmãos, gigantes, que usavam tenaz. Então, quando eu leio esse texto, todas as vezes, Paulinho, eu não sei se você, mas eu todas as vezes, penso um anjo gigantesco do tamanho daquela ponte rolante, vindo com aquela tenaz, e aquele cara que fica pequenininho perto de qualquer ponte rolante daquela, e ele vem com a tenaz para tocar o Isaías. E quando ele toca exatamente no ponto do corpo que Isaías havia dito, que era a origem do seu pecado e do seu distanciamento de Deus. Ele pega a brasa viva do altar, pensem nisso, e vem com a tenaz e toca os lábios com a brasa viva. E a brasa viva do altar não queima Isaías, não faz mal a ele, mas queima ou destrói o pecado dele. Qual que é a ideia, qual que é a imagem, irmãos? Ela é tão clara. E o anjo diz para ele, não somente a imagem é clara, mas olha o que o anjo diz para ele. Versículo 6, então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz, tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Culpa removida e pecado perdoado. Porque o Senhor vem e toca a vida daquele que o contempla, que olha para ele, percebe a grandeza dele, a santidade dele. O ambiente de adoração pode se tornar um ambiente de perdão. Você quer empobrecer um ambiente de adoração, você quer empobrecer o culto, não confesse seus pecados. Cante 300 músicas, mas não confesse nenhum pecado. Pule quanto puder, grite quanto puder, pregue 50 horas e não confesse nenhum pecado. Porque a gente vê que é um ambiente de adoração. Deus está sendo exaltado, Deus está sendo celebrado. Deus se revela gigante, mas ao mesmo tempo Ele revela o pecado dos homens. E por que Ele o faz? Porque Ele quer trazer perdão, porque Ele quer tirar a culpa, porque Ele quer perdoar. Ambiente de culto, ambiente de adoração, é ambiente de quebrantamento, é ambiente de perceber os pecados, é ambiente que Deus traz perdão e traz renovo. Isaías não voltaria o mesmo para casa, e nenhum de nós, quando sai de nossas casas, deve voltar o mesmo, porque nós estamos diante do mesmo Deus. Finalmente, irmãos, o texto diz assim, 8. Olha que coisa, irmãos, é muita perfeição. Depois disso tudo, diz assim, então, ou só então, ou depois disso tudo, eu ouvi Deus. Sabe essa luta que a gente tem para ouvir Deus nas devocionais? Sabe essa luta que a gente tem? Fala assim, pô, eu li o texto assim, mas eu já li 18 vezes e assim, eu não consigo nem achar o versículo que me chama mais a atenção. Sabe essa luta que às vezes a gente tem assim, de ler, eu entendi a história e tal, mas o que isso tem para mim? Eu não consigo ouvir Deus. Eu não estou conseguindo ouvir Deus. Eu leio porque eu sei ler, está em língua portuguesa aqui, eu consigo ler. Mas isso não me diz muita coisa. Irmãos, esse é um processo incrível aqui. Que no meio dessa busca por Deus, num período difícil, porque o rei Uzias tinha morrido, então é uma busca num momento difícil,
ele vê um Deus grande, ele vê os seus pecados, ele se quebranta, Deus perdoa. E depois de tudo isso, ele ouve Deus. Será que nós não estamos querendo ultrapassar alguns processos e já querer ouvir Deus? Será que, na verdade, nós não deveríamos estar buscando, eu não estou ouvindo Deus, mas eu vou celebrar sua grandeza, eu vou celebrar sua santidade, eu vou celebrar o seu amor, eu vou celebrá-lo, porque Ele é tremendo, Ele é incrível. E ainda que eu faça a minha devocional, não ouça, mas eu não vou perder a oportunidade de exaltá-lo com os meus lábios. Eu não vou perder a oportunidade de agradecer pela bondade, pelo perdão, pelo amor, pela fidelidade, por todas as coisas. Porque é esse ambiente gerado dentro de nós, que possivelmente Deus vem ao nosso encontro, e Ele começa a tratar então dos nossos erros e das nossas falhas e dos nossos pontos difíceis. Nesse ambiente de exaltação, de louvor, de adoração, Deus vem e mostra e revela, e Ele diz, traz para mim, porque hoje vai ser dia de perdão. Eu não quero que você carregue essa culpa. O que ele ouve depois de perdoado, depois de não carregar mais a sua culpa? Ele ouve o seguinte: quem irá por nós? Aqui, mais uma vez, apenas como um ponto, irmãos, não é o centro do que eu quero dizer, mas apenas para ficar mais claro, assim como lá na criação, em que a ideia de um ser plural, nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como foi na criação, em Gênesis, mais uma vez apontando para a Trindade. Mas eu não quero entrar nisso nesse momento. Eu quero dizer o seguinte, que não, essa palavra, inclusive, ela não parece nem direcionada para Isaías. Deus não está dizendo para o Isaías, olha, Isaías, você pode ir. A ideia nem é essa. É o Isaías que ouve Deus de um jeito mais amplo e ele se vê como agora apto, pronto, para ser ele a resposta para aquela pergunta de Deus. Porque quando a gente adora a Deus, exalta Deus, vê Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, vê os nossos pecados, a gente é perdoado, a gente começa a ouvir Deus de uma forma e a gente diz, Deus, eu agora quero ser resposta do Senhor. Eu agora quero assumir compromissos. Eu agora quero, mais que nunca, o Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor tirou a minha culpa. Sou eu. Como foi dito aqui pela manhã, o representante, o porta-voz, aquele que vai em nome dele. O texto termina, irmãos, com Isaías dizendo, eu respondi. Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Óbvio que o contexto aqui é o contexto da nação. Tem a ver com a morte do rei Uzias. Mas o princípio aqui é de que Isaías ouve Deus, ele tem coragem para obedecer, para atender ao chamado de Deus, para pagar o preço de atender ao chamado de Deus, porque ele é um homem perdoado nos seus pecados, um homem que não carrega culpa, porque o Deus Santo o purificou e o santificou, porque o Deus Santo e exaltado veio ao encontro dele e transformou a história dele. Tudo isso em qual ambiente? Ambiente de culto, ambiente de adoração, ambiente de busca ao Senhor. Então, todas as vezes que nós pudermos nos lembrar desse texto, e o que ele pode influenciar na nossa adoração, não serão todos os dias que você vai abrir a sua Bíblia, e o texto vai saltar aos seus olhos, vai pular da Bíblia no seu peito, assim, dizer, está vendo? É para você. Tem dia que é assim. Tem dia que você lê pouquíssimo, e você já nem quer ler mais, porque algo ali já te travou, já mexeu contigo, e você diz, isso é para mim. Um dos testemunhos que estão ali naquele varal é de um jovem
E esse jovem diz no seu testemunho, eu comecei a frequentar as aulas, e Deus tem falado algumas coisas comigo, parece que Deus está me preparando para alguma coisa. E eu comecei a vir à aula e tal, e vindo à aula eu entendi que era aquilo que eu precisava, porque aquilo era parte do preparo de Deus para a minha vida. O quê? Ter vida com Deus. Tremendo, irmãos. Tremendo. Eu quero convidar essa igreja para nós aprendermos a adorar nesse modelo de Isaías. Para a gente buscar a Deus pela grande... E que Deus se revele a nós, irmãos. Que Deus se revele a nós, a cada um de nós. Mas que em primeiro lugar e antes de qualquer coisa, que a gente perceba a grandeza, a santidade, a soberania, o domínio desse Deus. Segundo, Ele não precisa da adoração de nenhum de nós. Ele é exaltado. Ele tem a adoração dos anjos. A sua glória é que enche os ambientes. A sua glória é que enche a terra. Mas Ele nos chama para estar na presença dEle. E essa é a oportunidade perfeita para Ele santificar a nossa vida. Para que nós o celebremos. Ouçamos a sua voz de um jeito que antes não conseguíamos ouvir. E obedeçamos ao seu chamado. Ele quer enviar. A pergunta continua sendo feita em todas as gerações. Quem há de ir por nós? Que Deus abençoe essa palavra na sua vida e na sua família. Que a nossa adoração não se resuma a cantarmos louvores a Deus. Irmãos, e cantar louvores a Deus não é por qualquer coisa não, já é muito já. Quantas e quantas vezes Deus falou conosco exatamente, ouvindo canções ou cantando canções. Tocando não dá para muitos, para alguns até tocando. Quem toca, às vezes Deus se manifesta assim. Mas são os eleitos, né, irmãos? Os réis mortais não vão ter essa experiência. Como não vão ter de Isaías. A de Isaías é de Isaías. Mas Deus quer trazer você para perto dele para te purificar. Deus quer fazer conosco o que fez com Isaías. E eu quero te convidar a fazer uma oração muito simples, profunda, mas simples. A partir disso que Deus falou contigo hoje. Diga para Deus, fale com Deus do seu desejo de ser um verdadeiro adorador. De viver experiências na sua adoração. Fala com Deus. Fala com Deus a partir daquilo que Deus colocou na sua vida. Irmãos, como é diferente, irmãos. Como será diferente a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas famílias, a nossa vida profissional, se a cada manhã nós vislumbrarmos a glória de Deus, o poder de Deus. Quando nós saímos das nossas casas, irmãos, não amedrontados com as circunstâncias, porque os dias são maus, mas olhando para o Deus que está sentado no trono, olhando para esse Deus, quando você pegar a condução, ou teu carro, ou o ônibus, eu sei lá o que, tua moto, mas tu vai com a percepção de quem de fato está no comando, de quem reina absoluto. E esse mesmo vem estar contigo. E esse mesmo vem revelar teu pecado. Não para te amaldiçoar, não para te distanciar dele, mas para te perdoar, para te tocar e te santificar. Se nós saíssemos todos os dias das nossas casas com esse espírito, irmãos, nós viveríamos essa vida de um jeito muito diferente. E esse é o propósito de Deus. Nós diríamos para Deus a cada manhã: Senhor, me envia, me envia. Eu quero fazer a tua vontade nesse dia, porque sei que estás no trono, mas sei que estás aqui comigo também. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Não são poucas as vezes, Deus, que nós perdemos a visão do Senhor soberano. E nós começamos a achar, Deus, que outros poderes dominadores
é que estão no comando. A gente não verbaliza isso porque nós somos cristãos, mas dentro de nós a gente age com esse princípio, Deus, porque a gente fica amedrontado, a gente fica olhando mais para as circunstâncias do que para o Senhor, nós ficamos mais atemorizados pelas circunstâncias do que confiantes no Senhor. Isso é pecado, Deus. Isso é pecado. Porque se nós não te conhecêssemos, ou se nós te conhecêssemos de um jeito distorcido, não fosse pela Bíblia, talvez nós pudéssemos pensar isso sim. Mas o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, para que nós venhamos a crer e a andar contigo de perto. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor renove essa visão nas nossas vidas e famílias, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é o santo, e de que não são os nossos pecados que vão manchar a Tua grandeza, mas a Tua santidade há de nos purificar todas as vezes que nos quebrantarmos e assumirmos os nossos erros. Opera isso aqui, Deus, e continua a enviar-nos, Deus, como representantes teus, aonde quiser que nós formos. Eu te louvo, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, trazida a nós pelo Teu Espírito, mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém.